Então, se você não se considera, não está bem das pernas em relação à comunicação, minha sugestão para você é que você procure urgentemente melhorar. Que você procure ajuda, que você procure crescer, porque senão você pode correr o risco de não conseguir construir nada no seu casamento, porque comunicação é uma base de sustentação para muitas coisas que vão ser construídas dentro do seu relacionamento. Se a comunicação ela é fraca, depois que você construiu muitas coisas no seu casamento, você corre de ver tudo se desmoronando. E como nós falamos, esses 3 pilares, eles existem em 2 lados, né? O lado de não compreender e o lado de não ser compreendido dentro da relação. E isso transmite sentimentos e reações, né? De diferentes formas você vai experimentar isso dentro do seu casamento. Às vezes, de uma forma em que você está na posição do que não é compreendido ou na posição do que não, está se fazendo compreender. Então é extremamente importante que no casamento há uma via que vai e essa via volta. Então é extremamente importante, mais uma vez ressaltando, extremamente importante que aquilo que você planta, você vai colher. Então aquilo que você joga para a pessoa, consequentemente algo vai voltar daquilo que você falou. Então é extremamente importante que você saiba lidar com os seus sentimentos e você consiga ter perspectiva dentro do seu relacionamento. Porque senão, tudo aquilo que você recebe, você volta de uma forma muito agressiva e a pessoa vai receber de forma mais agressiva e isso vai acabar gerando brigas, discussões e problemas dentro do seu casamento. Então, mais uma vez, isso é extremamente importante. Você precisa saber e conhecer a pessoa que está do seu lado. Falando em relação ao primeiro pilar, nesse contexto que a Dani falou, que quando você não compreende ou não se faz compreendido, existe consequências emocionais dentro disso. Dentro daquele primeiro pilar, aquele que nós falamos sobre você conhecer a pessoa que você se relaciona, se o homem não conhece a mulher, ele começa a se questionar, diminuir o seu valor, tanto como na sua posição como homem, na sua posição como marido, ele começa a questionar a sua qualidade como marido, né? E se ele não é compreendido pela esposa, evidentemente isso é uma parcela bem menor do que a mulher, o homem se sente desvalorizado, porque o homem não tem tanta tendência a ser influenciado pela sensação de não ter valor. Mas existe sim um pensamento do homem de se sentir desvalorizado. E isso é muito ruim, porque a cabeça do homem funciona como uma negociação. Como a Milene falou, é um plantio. O que eu plantei eu vou colher. Se eu estou colhendo agora é porque alguma coisa eu errei no plantio. Não adubei certo, não reguei no dia certo, não cuidei da forma certa. Então o homem vai sempre assimilar que o fato da mulher, ele não conhecer a mulher, ou a mulher não conhecê-lo, ele vai pensar, não, então alguma coisa de errado eu estou fazendo. Alguma coisa não está saindo bem, então peraí, deixa eu ver. O problema é porque quando o homem acha isso, ao invés dele tentar se comunicar melhor com a esposa ou procurar uma ajuda para melhorar, mudar a perspectiva dele sobre isso, não, ele quer fazer sozinho, porque o homem tem essa tendência a não buscar ajuda. O sexo masculino tem um problema de não querer ajuda de ninguém de fora e às vezes de ninguém de dentro. Ele quer fazer isso tudo sozinho. E isso é um problema muito grande, porque quando ele não consegue chegar aonde ele gostaria de chegar ou não ter o resultado que ele gostaria, ele começa a ficar desmotivado, estagnado, e isso gera muito problema, porque vira um ciclo vicioso dessas sensações e desses sentimentos, quando ele não conhece e também não é conhecido. A mulher, quando ela não conhece bem, esse marido, não conhece direito esse marido, ela se sente insegura. Isso é um fato. Ela se sente desprotegida, ela não consegue lidar com as reações, ela não sabe como reagir às coisas e circunstâncias que o marido faz ou que o relacionamento está propondo para ela. E isso acaba inconscientemente distanciando o marido da esposa e a esposa do marido. Por quê? Porque a mulher ela tenta adivinhar aquilo que o homem quer. Eu vou imaginar que o meu marido gosta de lasanha, mas eu nunca perguntei para ele, porque na verdade eu acho que ele gosta porque a maioria dos homens gosta, então ele vai gostar. Mas às vezes o marido, ele come a lasanha, mas ele gosta mais do churrasco. Então são certas coisas que às vezes pela falta de conhecimento acaba gerando ali
uma frustração emocional naquela mulher. Porque ela fala, eu preparei, eu imaginei que ele ia gostar, eu achei que ia ser uma coisa maravilhosa. Ele gostou, mas não foi a reação que eu queria que ele tivesse. Sabe por que você não teve a reação que você queria? Porque você não conhece ainda a pessoa que está do seu lado. Então você precisa passar por esse momento. E tem muitas mulheres que quando passam por esse processo, ela se frustra num nível tão alto que ela começa a perder a autoestima dela. E mulher que perde a autoestima, ela acaba, ela não consegue se ver mais, ela não consegue ter perspectiva de mais nada dentro do casamento, ela começa a se sentir feia, ela começa a se sentir alguém desagradável, alguém que ninguém quer estar perto. Então isso gera problemas emocionais muito graves, né, na mulher e gera pensamentos também muito sérios, porque quando ela está com a baixa autoestima, o que acontece? Ela começa a imaginar que o marido demorou porque aconteceu alguma coisa. Não, o que é isso? Tá atrasado 10 minutos? Não, já passou, não quer me contar o que está acontecendo. Então a mulher, ela tem essa sensibilidade, essa facilidade de permitir pensamentos ruins sobre o parceiro e isso gera um turbilhão de emoções. Às vezes o cara furou o pneu e chega em casa, tem a mulher esperando ele, revoltada, chateada, e tudo isso gera problemas. Em relação ao segundo pilar, o homem que não sabe até onde ele pode contar com sua esposa, o homem que não sabe os desejos dela, os anseios dela, ele se sente extremamente estagnado. O homem trabalha, acredito eu que a maioria das pessoas trabalha dessa forma, mas a mente do homem funciona meio que tipo um reloginho, uma caixinha que tem que funcionar daquela forma, de forma bem uniforme. Ele trabalha amanhã para construir amanhã aquilo que ele anseia, deseja e almeja. Amanhã ele está trabalhando hoje para realizar. Se ele não sabe o que a mulher dele quer, ou se ele não se faz claro em relação às perspectivas dele, ele não sabe até onde ele pode contar com aquela mulher. E o homem, ele tem uma necessidade muito grande de ter uma parceira ao lado dele, de ter um companheiro ao lado dele, de ter alguém que vai fazer com que ele alcance ou chegue, motive ele a ir aonde ele deseja ir. Muitas vezes eu estava desanimado, desmotivado, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de trabalhar. Acho que quase ninguém tem vontade, né? Muitas vezes eu estava desmotivado, desanimado, mas eu sempre levantava, ia trabalhar, ia fazer o que precisava ser feito, tentava realizar aquilo que eu tinha como sonho, porque eu sabia que eu tinha uma esposa do meu lado que tinha sonhos que eu desejava realizar para ela, né? Ajudá-la a realizar, assim como eu também sabia que ela acreditava nos sonhos que eu tinha para mim e desejava ver eles sendo realizados. Então o homem que ele tem a sensação de que ele não pode contar com a sua própria esposa, ele começa a se estagnar em uma situação de mediocridade, onde ele não quer ir para lugar nenhum, nem realizar nada, porque na cabeça dele, por ele não conhecer sua esposa, não ter um bom diálogo, ele acha que para ela tanto faz, então para ele começa também a tanto fazer, porque ele não tem alguém que ele acredite que o apoie, assim como ele não tem ninguém que ele conheça a ponto de querer realizar os sonhos dela, então é muito ruim. E a mulher, quando ela não sabe aonde o homem quer chegar, mulher é um ser humano, é a parte, né, da humanidade que sonha muito. Então tem muitas mulheres que sonham desde pequena com o casamento, com aquela coisa linda, com todas aquelas coisas maravilhosas. Mas mulher também sonha com muitas coisas, muitos objetivos, né? Hoje nós vivemos uma realidade em que a mulher, ela almeja, né, ser alguém bem-sucedida, né, ter as suas coisas, ter a sua liberdade. Então tem desejo de viajar, tem desejo de fazer isso ou fazer aquilo. E a mulher, quando ela não encontra no parceiro uma pessoa para poder auxiliar ou estar junto com ela nesses sonhos, ela acaba ficando reprimida, né? Ela reprime esses sentimentos. Por que ela reprime? Porque às vezes ela acha que o parceiro, pelo pouco conhecer que ela tem dele, ela acha que ele não vai estar junto com ela no sonho dela. Então às vezes ela prefere não falar a respeito do sonho, ela prefere, já que a vida tá assim, o meu marido, né, como o Marcelo falou, né, tá medíocre, estamos vivendo essa vidinha aqui, a gente tá sobrevivendo, então eu vou sobreviver também.
E ela passa também a viver um relacionamento de mediocridade. Um relacionamento que não é nem o mínimo do satisfatório. É algo somente para poder constar. Sabe, você já deve ter ouvido essa expressão. As pessoas estão casadas por conveniência, as pessoas estão casadas por aparência, né? Então, assim, esse tipo de relacionamento não é um relacionamento que vale a pena. Você precisa viver um relacionamento que vale a pena ser vivido. E falando sobre o terceiro pilar, né? Sobre a falta de liberdade e intimidade, né? Para o homem, isso acarreta em alguns problemas emocionais e também sexuais. Sexualidade é uma parte que nós vamos dar mais para frente, porém, é algo que influencia muito na vida do homem. O homem que não tem liberdade de falar sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos, sobre aquilo que ele tem vontade de falar e não tem liberdade com a sua esposa, é muito perigoso, porque ele começa a pegar esses desejos, essas vontades e viver em um universo pessoal, íntimo, né, que é perigoso em muitas vertentes, porque se ele compartilhar aquilo com um amigo, e geralmente, dependendo do amigo, você tem que procurar conselhos em lugares bons. Dependendo do amigo, ele vai estimular aquilo que você está querendo, vai falar que você está certo, vai falar que você tinha que realizar o que você quer, enfim, não vai te dar um bom conselho, muito provavelmente. E o ruim quando você é estimulado por outra pessoa de fora a respeito daquilo que você não consegue compartilhar, não tem liberdade de falar com o seu cônjuge, gera alguns problemas, porque quando você sai daquela realidade pessoal, íntima, virtual que você tem, e chega na realidade real do seu lar, e você não vê prazer em estar na sua casa, não tem liberdade de estar na sua casa, liberdade com quem está dentro da sua casa, é extremamente desconfortável. Eu conheço algumas pessoas, alguns homens, que têm mais prazer em estar no seu ambiente de trabalho, junto com seus colegas de trabalho, às vezes enrolam fazendo hora extra, patrões que às vezes ficam dentro dos seus escritórios até tarde da noite, fazendo nada, porque não tem nada, não tem mais trabalho, não tem mais horário de expediente, mas ele não tem prazer em voltar para sua casa. A sua casa não é um instrumento e um objeto do seu deleite. Então isso é muito ruim, porque o homem ele deveria ter alegria em voltar para sua casa e não tristeza. E aí, quanto mais esses desejos, essas vontades vão se acumulando, e menos liberdade e vontade o homem tem de ir para casa, acarreta, em alguns casos, em até chegar à traição. Não justificando, evidentemente, que o ato da traição, porque a melhoria da comunicação é uma responsabilidade individual de cada um dos parceiros para o bem comum do seu relacionamento. Mas são consequências terríveis que podem ser geradas a partir de uma má comunicação. Bom, e a mulher também, quando ela não é compreendida, ou quando ela não consegue se fazer compreendida, ela não consegue expressar, né, para o marido esses desejos também. Da mesma forma que o homem não consegue, a mulher não consegue. E pasmem, homens, mas as mulheres também têm muitos desejos, falando mais da parte sexual. Então, a mulher ela precisa ser ouvida também, não somente por essa parte, né, de sonhos e tudo. A mulher ela precisa ser ouvida como um total. Né? Mulher é alguém que fala e gosta de falar e gosta de explicar bem direitinho, bem detalhadamente as coisas. E às vezes dentro da relação nós não encontramos isso. E isso acaba tirando a liberdade dentro do relacionamento. Por quê? Porque a mulher acaba tendo mais liberdade para conversar com a amiga. E tem muitos casos que a mulher também não tem liberdade, ela não se sente confortável, porque se sente constrangida ou com vergonha de falar sobre os seus desejos sexuais. Sim. Porque ela acha que ela não pode, ou é algo muito impuro de se falar para o seu marido. E isso gera acúmulo de sentimento. Lá atrás eu falei que as mulheres às vezes explodem mesmo. E essa explosão, ela gera, né, sofrimento. Por quê? Porque às vezes ela vai explodir com a amiga passa a ficar com raiva do marido, porque sente as dores da mulher. Então é alguém que não sabe filtrar aquilo que está sendo falado. Então acaba gerando mais problemas dentro do casamento ainda. Então assim, a sabedoria em lidar com essas coisas é extremamente importante. A comunicação sua com o seu parceiro é sua com o seu parceiro, não com outras pessoas. Claro que você pode procurar pessoas que de fato você reconhece como sábias, que vão guardar o seu casamento, que vão guardar o seu relacionamento, que vão te dar bons conselhos,
né? Como o Marcelo falou, às vezes procura um amigo que ao invés de incentivar o marido a se relacionar e conversar com a esposa, fala, não, você tem que fazer isso mesmo. E da mesma forma como o Marcelo falou, isso pode acarretar traição. Sim, porque às vezes a mulher está trabalhando e ela acaba tendo um homem lá, um colega de trabalho que acaba dando a atenção para ela que o marido não deu. Da mesma forma que o Marcelo falou, isso não é justificativa para que haja traição, mas é extremamente importante que você, mulher, saiba a sua importância, não guarde as coisas para você, comece a compartilhar com o seu parceiro as suas frustrações. E os seus desejos. Sim. O princípio de hoje, então, é se arrisque a comunicar. Essa é a tarefa que nós vamos deixar para você. Tente de diversas formas diferentes, busque aconselhamento, busque entendimento, tente imaginar como seria a melhor forma de falar o que você quer falar. Se for necessário, escreva num papel, leia, reescolha as palavras, reposicione as palavras, enfim, mas arrisque se comunicar. Comece hoje a tentar se expressar, falar o que você sente, abrir o seu coração, e você que vai ouvir, busque sentar, ouvir em silêncio, respeitar aquilo que está sendo falado, né? Sentimentos não são feitos para serem questionados, são feitos para serem transformados, para lidar da melhor forma possível. Se eu me sinto ofendido por algo, não cabe a Milene questionar o fato de eu me sentir ofendido, porque ela não pode decidir o que me ofende ou não, e vice-versa. Cabe a ela tentar me mostrar uma outra perspectiva, mostrar a perspectiva do lado dela, e tentarmos resolver de uma forma a entrarmos em um consenso em que agrade os dois. Então, busque hoje, comece hoje a tentar se comunicar. E você pode ter certeza que quanto mais você se comunicar, mais transparente você vai estar dentro do seu casamento. Mais transparência você vai ter. Então, a pessoa vai olhar para você e ela já vai saber o que você está pensando. Por quê? Porque vocês dois entraram em sintonia, de fato, com aquilo que vocês estão vivendo dentro do casamento de vocês. E sendo assim, nós vamos, né, no próximo vídeo, nós vamos estar falando mais do que a respeito da importância, mas nós vamos estar falando a respeito de tipos de comunicação. Então é extremamente importante, se você tem dificuldade de identificar, se você tem problemas de comunicação, se você viu o primeiro vídeo, agora você está vendo o segundo, você começou a perceber algumas coisas e pensou assim, eu acho que eu preciso entender um pouco melhor a respeito dessa questão da comunicação. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando a respeito dos tipos de comunicação. Então, eu queria muito que você que está nos assistindo não perca o próximo vídeo. Então, nós te esperamos aqui para que você possa descobrir qual que é o tipo de comunicação que você gosta de usar ou saber entender o tipo de comunicação do seu cônjuge. Fique até a próxima, né? Que você possa prosperar e crescer dentro do seu casamento. Nos siga nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações também no YouTube, né? E venha para poder participar disso que nós estamos tentando fazer para te ajudar, tá bom? Indica o nosso vídeo para mais gente, tenho certeza que você conhece. Casais que estão precisando se comunicar melhor. Até mais!